O tema é deixando o passado para trás. Muito bom, né? Quantos estão alegres, gente? Deus é bom? Te pergunto, Deus é bom? Deus é muito bom, né? Ai, papai, obrigado. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Posso pedir tua ajuda nesta noite? Me ajude abençoando a minha vida, Estenda suas mãos para cá. Me ajude em oração. Deus, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem concedido a mim e aos teus servos, Pai. Mais um dia, Pai, então entendo eu que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com alguns, Pai, nessa manhã. O Senhor já falou com alguns pela tarde. E o Senhor já falou com alguns pelos louvores, pelas orações. Mas, Pai, além de tudo isso, Pai, eu quero te agradecer, Papai amado, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, a essa terra. Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor foi, mas o Senhor deixou o teu Espírito Santo. E Espírito Santo, eu te agradeço por habitar em nós. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tema muito bom, né? Deixando o passado para trás. Tema na qual muitos realmente querem apagar o seu passado. Essa passagem que eu estou trazendo para você no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. O livro de Filipenses em si, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o que era a ênfase, do livro de Filipenses? Era a consagração total a Deus e também o amor e a alegria espiritual. Esse é um resumo muito básico na qual, porque o apóstolo Paulo escreveu o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, no seu capítulo 1, ele vai começando ali agradecendo por escrever aquela carta. Mais à frente, ele toca no assunto, ele fala: eu não tenho vergonha de repetir o que eu estou dizendo aqui para o povo de Filipe. Mas o Senhor, mais uma vez, através ali da vida de Paulo, ele começa ali a ministrar e falando sobre muitas coisas. E no seu capítulo 3 mesmo, em diante, ele começa a falar no versículo 7, ele vai dizer que nós não podemos confiar na carne. No versículo 8 até o versículo 10, ele começa então a elencar e começa ali a falar que ele era um homem circuncisado, era um homem na qual ele tinha muito conhecimento, ele era doutor da palavra, e mesmo assim ele dizia que tudo isso era esterco, e tudo isso era escória, tudo isso não servia de nada diante da excelência, isso é, diante de toda a sabedoria de Deus. Tudo isso que o apóstolo Paulo ali tinha conseguido com a sua busca e conhecimento não era nada diante de Deus. Posso dizer que o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro literalmente com o Senhor, nós sabemos de cor e salteado que a vida dele nunca mais foi a mesma. E assim não pode ser diferente conosco. Eu fico me perguntando às vezes, parece que os milagres estão meio escassos nesses últimos dias. Vocês já se perguntaram? E parece que todos os milagres e maravilhas e prodígios que a Bíblia nos relata, às vezes nos soam como uma fábula, algo que é um conto. Mas não.
nós acreditamos aqui, assim como o próprio diácono Marcos disse, que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, Ele continua operando hoje e Ele vai continuar operando até a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. E se eu quero realmente deixar o passado para trás, eu tenho que pensar o seguinte: por que eu tenho que deixar o meu passado para trás? Esse é o tema. Isso geralmente acontece conosco, nós somos pobres. O rico às vezes não tem esse mérito, que é de ter um joelho ralado, de arrancar um tampão do dedão do pé, no qual jogava ali um golzinho no asfalto. O que eu quero dizer com isso? Quando isso acontece, isso deixa uma certa cicatriz. Quem jogou aqui futebol na rua, um golzinho, e jogava descalço e dava aquela topada, ficava pendurado assim a pele, mas você não parava de jogar. Doía, rapaz, sangrava, mas a fome era maior, que não me deixava parar para poder jogar o futebol. Porém, depois de algum tempo, ou melhor, logo em seguida, eu ia tomar meu banho. Ah, maravilha! Quando batia aquela água no dedão, sangrando. Quando eu era cristão, eu não falava glória a Deus, né? Mas agora como cristão, eu falo aleluia. Mas isso doía em nós. Mas com o passar do tempo, criava-se uma cicatriz. Porém, aquela cicatriz, ela permanecia em nós. Ela permanece em nós. Algum de nós temos o joelho ralado e tudo mais. Você tem alguma cicatriz? Se não tem, glória a Deus por isso. A única cicatriz que você vai ter é a marca do Espírito Santo te selando. Amém? Então, te deixou uma cicatriz. Então eu me pergunto, por que eu tenho que deixar o meu passado para trás? Às vezes realmente é necessário lembrarmos do passado e sim prosseguirmos para o alvo, deixando então o passado para trás. Quando eu entendo que deixar o passado para trás é prosseguir para um alvo, isso quer dizer, um alvo é algo que está ali centralizado. Você já viu um arqueiro, seja lá um sniper, seja lá qual for, alguém que necessita de uma mira, de um alvo? Nada o atrapalha. Ele está focado naquele alvo que ali está à frente. Ele foca naquilo e nada vai o impedir. Ele se prepara para aquilo, ele treina para aquilo, até a sua respiração ele controla para poder acertar aquele alvo. Assim somos nós, nada pode tirar o nosso foco. Qual é o nosso foco? O nosso foco, como eu aqui li para vocês, o nosso alvo é Cristo. O nosso foco é não perder a essência de Cristo em nós. O nosso foco não é perder o Espírito Santo que está em nós, porque a Bíblia diz, não deixa apagar, extinguir o Espírito que habita em vós. Se a Bíblia vai dizer que eu não posso deixar apagar o Espírito que está dentro de mim, quer dizer então que eu posso sim esfriar o Espírito Santo. Deixa eu explicar para você. O Espírito Santo, como aqui foi falado ontem na sala do trono, ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Na verdade, não é o Espírito que está sendo apagado. Na verdade, somos nós que muitas vezes deixamos, ao invés de deixar o passado para trás, muitas vezes também deixamos o Espírito Santo para trás. Muitas vezes nós deixamos o passado para trás, junto com o Espírito Santo também para trás, quando assim eu consigo alcançar um alvo. Qual é o meu primeiro alvo? Muitas vezes não é Cristo. Muitas vezes o meu alvo é uma promoção no emprego. Muitas vezes o meu alvo é um emprego. Muitas vezes o meu alvo é trocar de carro. Muitas vezes o meu alvo é comprar uma casa. Muitas vezes o meu alvo é esse. Porém, se eu sobreponho, se eu coloco todas essas coisas materiais, que a Bíblia diz que é dom de Deus, gozar das bênçãos dele, sim, mas se eu sobreponho isso diante da presença de Deus, diante da excelência de Deus, o meu alvo já não é mais Cristo. O meu alvo já não é mais Cristo. E como eu começo e quando eu entendo que eu preciso deixar o meu passado para trás e ter uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, é quando a transformação, quando que começa a transformação? Quando aceita Jesus? Sim, também.
Mas a transformação, ela acontece quando o meu passado ele é enterrado e eu começo a desenhar o meu futuro. Essa noite é a noite que você vai sim deixar o seu passado de dor, de tristeza para trás, e você vai começar a desenhar o seu futuro. Grave isso. É momento de esquecermos sim de tudo aquilo que nós fizemos para trás, e o que isso nos machucou, e que isso nos afastou da presença de Deus, e nós precisamos começar a pegar a caneta das mãos do Espírito Santo, ou até mesmo escrever junto com Ele uma nova história para mim e para você. Porque a palavra que tem ecoado, Vinícius, o meu coração é a palavra basta. Chega. Eu não posso, Patrick, continuar agarrado ao meu passado, dizendo que tudo aquilo que eu fiz, eu não mereço estar na presença de Deus. Deus tem me abençoado, eu não mereço tudo aquilo que Deus tem me dado, eu não mereço receber toda a dádiva de Deus. Ei, tudo que Deus tem para você, Ele já te deu, já entregou às tuas mãos. Não se faça de coitado, porque para mim e para você ainda há esperança, e essa esperança todos os dias amanhece dizendo: meu filho e minha filha, eu acredito em você, eu confio em você. Ah, Vitor, minha família não acredita em mim, os meus pais não acreditam em mim, o meu companheiro, a minha companheira não acreditam em mim, e daí? Cristo acredita em você. Cristo acredita em você, que independente da situação que você vive, independente do lugar que você vive, independente da posição que você está, Deus acredita em você. Ele acredita em você. Você acha que Deus não acredita em você, ou que Deus não acreditaria em você e Ele morreria por você? Se Ele não acreditaria, ou se Ele não acreditasse que Ele poderia enxergar em você uma pedra preciosa, Ele acredita em você. Aleluia. Deus é bom. Não precisa abrir não. Filipenses capítulo 3, como eu li para vocês, o versículo 12. Eu vou, vírgula por vírgula aqui, tentar passar rapidamente para vocês o que Deus ministrou ao meu coração. Diz assim no versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. O perfeito aqui no grego significa maduro, completo. Não que eu tenha já alcançado já uma perfeição, mas prossigo. No grego também significa persegue com toda a velocidade, cara. É você ter uma noção de onde está o seu alvo, de onde está o seu projeto, e você correr com toda a força, com toda a velocidade, em velocidade, até alcançar aquilo que o papai já reservou para você. Em uma corrida, é normal, se você não estiver preparado, em uma corrida, por exemplo, de 100 metros, que é aquela corrida mais famosa, que fazem, se não me engano, agora eu acho que está até abaixo de 10 segundos. Se eu não estiver enganado, tá, gente? Me corrijam, por favor. Mas se você chegar agora, eu, Vitor, chegar agora e quiser disputar com o Usain Bolt, primeiro que eu não vou ganhar. Não, Deus está comigo, o Senhor meu pastor, e eu vou ganhar. Ah, vai sim, vai. Vai. Ele se preparou para aquilo. Segundo, se eu não me preparar para aquilo, para eu alcançar aquele meu alvo, o que pode acontecer? Um estiramento, uma distensão, e piorar a condição que eu estou. O que eu estou querendo, o que eu quero dizer com isso? É que Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, Deus tem algo muito melhor daquilo que nós pensamos. Se eu não me preparo para receber aquilo que Deus tem para mim e para vocês, sabe o que vai acontecer? A forma como eu estou pode se tornar pior. Vida, você está querendo dizer então
que aquela passagem que diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, vocês estão trazendo uma heresia com isso. Não, não é. Muitas vezes nós até estamos preparados para receber a bênção. Só que aquilo que nós recebemos, nós também temos que cuidar, temos que guardar, temos que cultivar. Assim são os dons, os talentos. Quando Deus deu o talento para todos, pelo menos uma pessoa tem um talento, se possível. A Bíblia diz que esse talento que você tem, o mínimo que seja, Deus vai te pedir no mínimo que você multiplique. O talento que Deus te deu, Vitor, meu chamado é agora tem um chamado de intercessão. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi. O Espírito Santo intercede por nós até hoje. Não, meu chamado é chamado de intercessão. Desculpa, nunca vi isso na Bíblia. Todos foram chamados para interceder. Todos foram chamados para orar. O Espírito Santo intercede por nós até hoje. Então nós temos que ter esse desejo de clamar ao Senhor, para poder então eu conseguir chegar e alcançar o meu alvo. Mais adiante diz assim: para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo, ou no grego, o que foi preso por Cristo. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa não faço, uma coisa talvez irei fazer, uma coisa eu vou pensar se eu faço. É isso que a Bíblia diz? Não, uma coisa eu faço, presbítero Adilson, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, isso é, comparando como se fosse uma corrida de cavalo, ou até mesmo essa corrida que eu falei para vocês, no sprint final, rapaz, os corredores eles jogam a cabeça na frente. Eu digo, se eu tivesse só 50% da velocidade do Usain Bolt, eu nem precisaria fazer tanta força, que ao invés de jogar a cabeça, eu iria esticar o meu nariz, eu chegaria rapidamente lá e ganharia essa corrida. Então isso quer dizer, ele diz assim: eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ok, existe uma preparação, como o próprio apóstolo Paulo disse, que ele se preparou, ele buscou, e ele ali então recebeu. Uma certa hora, ele fala que todo o conhecimento que ele tinha, se ele não usasse ali, devido à inspiração e até mesmo à sabedoria de Deus, não serviria de nada. Eu não estou querendo dizer que a sabedoria, ou a inteligência, melhor dizendo, que é o que provém do homem, a sabedoria de Deus, eu não estou querendo dizer que você buscar e se tornar uma pessoa sábia ou inteligente, isso é errado. Não, você tem que estar colado, usando a sua inteligência com a sabedoria divina, para aí sim, unir isso, e aí sim eu vou conseguir alcançar ao alvo do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nesse momento eu começo a deixar as coisas que estão atrás de mim, e eu começo a prosseguir para frente. Isso quer dizer, eu não posso, Vinícius, ficar parado na mesma situação. E Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quantos acreditam que Jesus Cristo, Ele é onipresente, onipotente e onisciente? Quantos acreditam que também assim o Espírito Santo, Ele é onipotente, onipresente e onisciente? Sabe por que muitas vezes nós olhamos para as nossas cicatrizes e permanecemos com ela, e não faz de nós uma motivação para prosseguir para esse alvo, e nós começamos a ficar sentados, olhando para essa cicatriz ou para essas cicatrizes, e nos acomodamos? Como eu falei, nós começamos a achar que somos coitadinhos. A Bíblia diz que nós somos príncipes, princesas. Eu príncipe, as meninas princesas. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, nação santa. Você foi eleito, não elegeram agora, no final desse ano, a um novo presidente e assim outros mandatos que ele teve. Não tem como tirar ele, a não ser que faça besteira, então vão reivindicar e vão tirar. Mas até então já foi eleito um presidente.
Você já foi eleito já na palavra de Deus que você é príncipe, princesa. Você já foi eleito que você é sacerdócio da sua casa, do seu lar. Vitor, eu sou o mais novo da minha casa, mas se ninguém ali adora o Senhor em espírito e verdade, você é o sacerdote da tua casa. Trevas tem que bater em retirada quando você adentrar por este lugar. Não pode as trevas permanecer em um lugar onde o Espírito de Deus está. As trevas não podem permanecer onde um filho da luz chega. Mas o que acontece? Isso eu falei ontem e eu torno a repetir. Você já se perguntou? Por isso que eu falei sobre e trouxe aqui rapidamente, perguntando a vocês sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se eles têm a mesma autoridade de onipotente, onisciência e onipresença. Vocês confirmaram que sim. E eu trouxe aqui ontem o que eu vou falar. E eu pergunto para vocês: as pessoas ainda estão agarradas ao seu passado, não querendo se desprender delas. E eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou olhar lá para a câmera, para não falar que é direcionado. Você consegue se masturbar na frente dos seus pais? Não, porque ele está... Ok. Você consegue adulterar ou trair a sua esposa, seu companheiro, a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, na frente daquela pessoa ali? Não, porque ela está... Ok. Você consegue fazer qualquer uma outra coisa que desagrada a Deus na frente dos seus pais? Não, né? A não ser malcriação, né? Que aí tem que dar umas tapinhas, né? No filho, na filha. Você não consegue. Você não faz então porque você tem a certeza que tem alguém vendo. Pegaram o raciocínio, ok? Eu não pratico aquilo porque alguém está me vendo. Sabe por que tem pessoas agarradas à masturbação, ao adultério, à fornicação? Porque não conseguem entender que o Espírito Santo não é um objeto, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. E mesmo ele sendo a terceira pessoa da Trindade, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quando eu pratico essas tais coisas ilícitas, eu estou querendo dizer: o Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo não está presente. Por isso que eu pratico. Falta-lhe então fé em você. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível. Logo, quando eu pratico tais coisas, eu estou falando que Deus não está presente. Se Deus não está presente, eu pratico. Quando eu pratico, eu desagrado a Deus. E quando eu desagrado a Deus, a Bíblia diz: ou você agradar a um Deus ou ao outro. Quando eu não agrado ao meu Senhor, eu estou agradando uma outra pessoa. Quando eu agrado a Deus, eu alimento o meu espírito. Quando eu desagrado a Deus, eu alimento a minha carne. Pode machucar um pouco o que eu vou falar, mas deixa eu falar aqui para vocês mais uma vez o que eu falei ontem, e eu torno a dizer. Você está achando, vocês, né? Nós estamos achando, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Vocês já se perguntaram quem é o Espírito Santo? Que lá no começo, o Ruach Elohim, que o Espírito Santo de Deus já estava sendo criado, ou melhor, ele fez todas as coisas através do Espírito Santo. Que quem foi que encheu ali a madre de Maria foi o Espírito Santo. Que quem foi que motivou ali, que conversou com Jesus Cristo para ele se entregar até a cruz, foi quem? O Espírito Santo. Quem foi que fez Jesus Cristo crescer debaixo da graça e conhecimento? Foi o Espírito Santo. Quem foi que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Foi o Espírito Santo.
E por que muitas vezes nós clamamos Espírito Santo? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque eu clamo por alguém que já está aqui na terra, porque ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra. Isso quer dizer, o Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi derramado com uma unção, com uma onda tão grande que ninguém conseguiu ficar de pé. Foram vistas ali línguas repartidas como de fogo. Foi feita uma grande união em prol do Espírito Santo. E por que às vezes eu vou até o Espírito Santo achando que ele é um prostituto? O Espírito é santo. O Espírito é santo. Eu não posso procurar esse Espírito Santo, a Jesus Cristo em todo o poder, toda a autoridade, e dizer: estou aqui em casa hoje e, sabe, escutei um louvor, entra na minha casa e, rapaz, me arrepiei. Vou na igreja, vou sentir a presença dele, vou ter prazer na presença dele, e logo depois eu torno a cometer as mesmas coisas. Eu estou querendo usar o Espírito Santo como um prostituto. Dizendo assim, em outras palavras, eu uso a você, Espírito Santo, quando eu quiser. Quando eu quiser ter um prazer, eu vou te usar. Quando eu quiser ter prazer, eu vou te procurar para sentir a tua presença. Não, ele não é prostituto, ele é santo. E se nós queremos realmente sentir esse Espírito Santo arder, queimar dentro de nós, nós temos que nos consagrar a cada dia. Nós temos que tirar a lenha do nosso altar, ou melhor, tirar as cinzas do nosso altar, colocar mais lenha e não deixar o fogo apagar, mas queimar o Espírito Santo junto conosco, fazendo de nós como labaredas de fogo, até a vinda do Cordeiro Santo, puro, imaculado. E aí então ele vai nos levar, e nós deixaremos então para trás tudo aquilo que nos afastou, tudo aquilo que nos desanimou, tudo aquilo que nos fez para trás. Aí então nós iremos entrar no reino dos céus, adoraremos ao Cordeiro vivo, santo e agradável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Eu sei, exegeticamente falando, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ali está dando uma alusão, ou melhor, está dizendo bem direto a um novo céu que vai vir, que aquilo que nós acreditamos, né, algo vai se tornar novo, uma nova terra. Ok, eu sei disso, mas eu quero só, junto com essa palavra, trazer somente o verso A de Apocalipse capítulo 21, versículo 5, quando ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Galera, já estamos entrando em março, não é isso? Lembra o que você falou no findar do ano ou do mês de dezembro com o papai, com o Abba? Que esse ano de 2019 seria um ano diferente, seria um ano de conquistas, seria um ano na qual eu iria buscar mais a Deus, seria um ano na qual eu iria me aprofundar mais em Deus, seria um ano que eu iria buscar mais o Pai, seria um ano que eu iria me consagrar mais a Deus, seria um ano que eu iria me dedicar mais em Deus, seria um ano que eu iria investir mais em Deus. Se fôssemos fazer um balanço hoje, como é que fecharia o seu balancete? Como fecharia aí a tua conta? Ia ter uma gordurinha aí no seu cálculo financeiro? Ou iria ficar vermelho? Hein? Ih, rapaz. Deixa para trás aquilo que te mata. É isso aí, assim seja, amém. Tá ligado? Deixa para trás aquilo que você sabe, eu tenho batido nessa tecla. Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus, ele não pega o seu de surpresa. Eu sei aquilo que eu vou colocando de lado o Espírito Santo. Eu sei
aquilo que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor. Eu sei aquilo que eu posso fazer, melhor dizendo, que vai desagradar a Deus. Eu e você, nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele nos instrui. O Espírito Santo está sempre conversando comigo, você dizendo, cara, basta. Chega de uma vida de miserável na minha presença. Eu não estou falando aqui em condições financeiras, não, monetárias, não. Eu estou falando de viver algo na mesmice. Chega de viver chutando água. Chega de você viver com a água aqui pelos joelhos. Deus quer que você se aprofunde mais na presença dEle. Deus tem muito mais para você. Não, Deus só vai dar para o pastor Edson. Pastor Edson é o anjo da igreja. Deus só vai dar para o líder disso, para o líder daquilo. Não. Deus vai dar para o Joãozinho. Deus vai dar para a Mariazinha. Deus vai dar, sabe para quem? Para aquele que fala assim, papai, eu quero mais do Senhor. Papai, eu quero mais do Senhor. Não importa o que aconteça. Eu quero ter mais. Eu quero saber mais. Eu quero sentir mais de Ti.